Quando a gente trabalhava com coordenadas geográficas, nós medimos lá a longitude em relação ao meridiano, né, de Greenwich, e latitude em relação à linha do Equador, e nós tínhamos lá valores de longitude até 180 graus a leste ou 180 graus a oeste, e latitude em relação a até 90 graus a norte ou a sul. A grande questão dessa coordenada é que quando a gente trabalha com coordenadas medidas em graus, nós conseguimos determinar uma posição em qualquer ponto na Terra em relação a essas referências, latitude, longitude, linha do Equador e meridiano. Porém, agora a gente está trabalhando com um sistema de coordenadas em que o sistema de coordenadas que a gente trabalha é um sistema de coordenadas medidas em metros. A grande vantagem de você trabalhar com coordenadas em metros é justamente trabalhar com os metros. Então, quando você tem a possibilidade de trabalhar com unidades lineares, como metros, você consegue, querendo ou não, fazer operações matemáticas muito mais fácil. Então, se você sabe qual é a coordenada que eu estou agora, a coordenada que vocês estão agora, e essas coordenadas estão em metros, você consegue saber distâncias, consegue saber áreas, que são informações relevantes dependendo do tipo de informação que você está trabalhando. E o sistema UTM é isso, ele trabalha com uma projeção, lembrando que o UTM é uma projeção de uma coordenada geográfica, em que você transforma aquela coordenada que estava em graus em coordenadas em metros. Só que como é uma projeção, ou seja, uma transformação, nós precisamos aí ter alguns cuidados. Primeiro, que e mais essencial de tudo, toda vez que vocês trabalharem com sistema de coordenadas em UTM, vocês precisam determinar em qual fuso a coordenada está. Lembrando com vocês aí um pouquinho, que a gente falou nas aulas passadas, e até tem alguns vídeos para vocês revisarem, cada coordenada UTM tem uma amplitude aí de 6 graus de longitude. Isso significa que a gente divide, quando a gente trabalha em coordenadas UTMs, a Terra em 60 fusos. Quer dizer que o fuso 1, fuso 2, fuso 3, fuso 4, 5 e assim por diante, eles precisam ser identificados para que você consiga aí identificar corretamente qual é o seu par de coordenadas e a sua localização ela seja o mais exata possível. Importante lembrar, quando a gente trabalhava com coordenadas geográficas, as coordenadas geográficas tinham como referência meridiano de Greenwich e a linha do Equador. O sistema UTM que a gente está trabalhando agora, ele tem como referência o meridiano central. Lembrando que a gente separa o sistema UTM em 60 fusos. E cada um desses 60 fusos tem um meridiano central, que é uma linha imaginária que divide meu fuso ao meio. Então, essa linha tem um valor de 500 mil metros, e aí você tem valores acima de 500 mil à direita e abaixo de 500 mil à esquerda. Além disso, nossa referência também é a linha do Equador, que eu tenho valores para nós, aqui em termos de Brasil, valores abaixo de 10 milhões de metros, porque os valores são decrescentes em relação ao Equador. Além disso, também, nós temos algumas características que a gente tem que lembrar sempre, porque nossas coordenadas elas são sempre lidas em relação ao eixo leste-oeste e ao eixo norte-sul. Com relação a esse eixo leste-oeste, seria o que nós chamávamos lá de coordenada de longitude. A longitude é leste ou longitude oeste. Agora, não existe leste e oeste quando a gente trabalha com o sistema UTM. O sistema UTM é sempre o eixo leste-oeste. Então, significa que as nossas coordenadas são sempre coordenadas E. Independente de estar no Brasil, independente de estar na Europa, independente de estar nos Estados Unidos ou qualquer lugar que seja. São valores sempre E porque estão associados a valores positivos. E leste é positivo, oeste negativo. Então, para não ter confusão, a gente considera aí que são sempre coordenadas positivas, porque são medidas em metros. Com relação à minha coordenada y, que seria a nossa latitude, né, em relação à linha do Equador, quando a gente trabalha de coordenadas geográficas,
A coordenada y é a coordenada do eixo norte-sul, e em relação ao eixo norte-sul, nós temos ali também associados a questão da latitude. Então, abaixo da linha do Equador, nós temos valores menores que 10 milhões de metros, e acima da linha do Equador, valores crescentes, né, de 0 até 10 milhões de metros. Então, quando a gente vê aqui, ó, no exemplo da figura, da linha do Equador para baixo, de 10 milhões até 0, da linha do Equador para cima, de 0 até 10 milhões. Em relação ao meridiano central, que é o que divide o meu fuso no meio, valores acima ou abaixo de 500 mil metros, né? Enfim, nós terminamos a última aula nossa falando um pouquinho como localizar as nossas coordenadas. Então, eu até trouxe para vocês os mapas. Então, o mapa a gente tinha lá o ponto A, ponto B e a nascente. Inclusive, esse mapa aí de vocês é um CAR, Cadastro Ambiental Rural de uma propriedade aqui em Goiás, inclusive. Porém, tem alguns pontos que são fáceis de serem localizados e alguns pontos que nem são tão fáceis assim. Então, o ponto A e o ponto B, a gente consegue identificar bem a coordenada, porque está em cima de pontos que eu já conheço no meu mapa, mas a nascente eu já não consigo. Eu preciso fazer uma interpretação do meu mapa para poder identificar isso aí. Então, como que a gente consegue identificar esses pontos aí? Só para a gente relembrar antes da gente continuar. Primeiro, em relação ao ponto A. Como o ponto A está em cima de pontos de coordenadas conhecidas, eu tenho aqui ó, a coordenada de 366 mil metros do eixo leste-oeste. Lembrando que na vertical é aquela mesma regra que a gente usava para coordenada de longitude. Longitude leste e oeste. E em relação à coordenada UTM, longitude em relação ao eixo né, que é o que a gente chama de leste-oeste. Olha lá, o ponto A está a 366.600, então ele está à esquerda do meu meridiano. E em relação à minha coordenada aqui, ele está a 8.209.600. Então é fácil identificar esse ponto porque ele está em cima de uma coordenada já conhecida. O ponto B, ele também segue a mesma regra. Se a gente olhar com atenção, olha lá, o ponto B está a 366 mil metros e 300 e 8.208.800. Então, ele está em ponto que eu já conheço, então a gente consegue, apenas lendo o mapa, identificar qual é a localização da minha coordenada nesse determinado ponto. Porém, a nascente ela não está em nenhum ponto específico. E aí como que eu faço para identificar isso? Quando você está trabalhando aí com um mapa dentro de um SIG, né, lá dentro do ArcMap, lá dentro do QGIS, aqueles softwares que eu comentei com vocês, isso é fácil, você consegue clicar aqui em cima da nascente e você consegue identificar qual é o ponto e qual é a localização desse ponto. Porém, se eu entrego esse mapa para vocês impresso, se vocês pegam isso aí impresso de um determinado local, você precisa conseguir determinar essa localização, porque isso é importante. E aí eu preciso dessa localização para que eu trabalhe isso aí, porque essa coordenada é importante para o meu projeto em si. Quando eu preciso determinar a localização, diferente das coordenadas geográficas, em que a gente trabalhava lá a regrinha de 3, nas coordenadas UTMs, quer dizer, diferente não, na verdade a gente também trabalha a regra de 3, porém nós precisamos conhecer a escala do meu mapa. E quando eu sei qual é a escala do meu mapa, eu tenho que fazer a leitura dessa escala para poder trabalhar as coordenadas. Então, se eu tenho aqui, ó, normalmente a escala ela está abaixo do meu mapa, é muito raro, na verdade até errôneo, você
encontrar escalas acima. Então, uma questão importante toda vez que vocês vão fazer a leitura de mapas é identificar onde está a escala e qual é a escala, porque isso aí vai te ajudar a interpretar as informações e coletar informações que a gente vai ver hoje nas próximas aulas. Então vamos lá. Se eu sei que a escala é de 1 para 10.000, eu preciso determinar quais são as coordenadas desse ponto aqui meu da nascente a partir de referências. Lembrando com vocês que eu sempre trabalho aqui com valores pré-determinados. Então eu vou sempre passar para vocês algumas coordenadas que já são conhecidas no mapa, que a partir dessas coordenadas que são conhecidas, vocês precisam interpretar. Então, se eu falo para vocês que você está distante da nascente e da coordenada de 365.700 5 centímetros, vocês vão precisar analisar da coordenada que foi dada, tá bom? Mas independente disso, em uma situação prática, uma situação real, vocês vão ter que analisar sempre do ponto que for mais fácil e mais prático para vocês. A nascente aqui, ó, pela setinha, a gente está vendo, ela está entre 366.300 e 366.600. É mais prático para mim eu analisar entre essas duas coordenadas do que entre os outros pontos. Então eu vou avaliar entre esses valores que estão entre um ponto que eu quero identificar do que entre os valores maiores. Porém, eu posso olhar qualquer ponto de coordenada conhecida, desde que eu conheça a escala do meu mapa e desde que eu conheça a distância gráfica aqui do meu mapa. Vamos relembrar aqui. Ó, o problema eu trazia assim para vocês. Ó. Sabendo que no mapa a nascente se encontra distante do par de coordenada 366.600 metros do eixo leste-oeste, não, metros é. Então eu estou olhando a partir daqui, ó. Daqui para esse ponto eu tenho 1,2 centímetros. Então eu estou medindo essa distância gráfica. E da coordenada 8.209.600, olha lá, olhei no mapa, identifiquei meu ponto conhecido. Essa distância aqui, ó, do vermelho até aqui, ó, é de 0,7 centímetros. Eu não vou refazer o cálculo com vocês aqui agora, porque já tem gravado. Então, depois, se vocês tiverem dúvidas, voltem lá nos vídeos para relembrarem como é que faz as contas. A gente faz a regra de 3, avalia os pontos que foram dados, e aí a gente chega nas coordenadas em si. Mas beleza, se eu sei as coordenadas, agora como que eu vou determinar outros valores? Eu vou falar com... Agora sim, até então a gente estava só revisando, tá, pessoal? Agora começa o conteúdo novo. Como que eu calculo a distância entre os pontos? Eu tenho aí, ó, o ponto A, ponto B e pontos da nascente. Nós temos as coordenadas de cada um desses pontos. O ponto A, o ponto B e a nascente. Vamos só voltar aqui para a gente relembrar quais são as coordenadas. Ó, o ponto A, 366.600. Vou anotar aqui para vocês, só para a gente usar esses valores, né? E a coordenada do eixo norte-sul, 8.209.600 do eixo norte-sul. O ponto B, a gente avaliou e viu que o ponto B está 366.300 do eixo leste-oeste e também está 8.208.800 do eixo norte-sul. E o ponto da nascente, a gente fez as contas e chegou que a nascente ela está a 366.480 do eixo leste-oeste e 8.209.530. Vamos entender como que a gente faz essas contas agora. Vou trocar a câmera para vocês aqui e aí nós vamos ver como que faz
esses cálculos. Estava falando lá na fórmula, vocês devem ter prestado atenção, que estava falando o seguinte, que a distância entre dois pontos, vou colocar aqui, ó, AB, mas não necessariamente é só entre AB, né? Mas entre dois pontos é dado pela raiz, vamos colocar aqui a raiz, da minha coordenada do eixo leste-oeste, coordenada final, menos coordenada inicial ao quadrado, mais a minha coordenada do eixo norte-sul, coordenada N, final, menos inicial ao quadrado. Entendendo a fórmula, pessoal, o EB significa meu ponto final e o meu EA, meu ponto inicial. NB, ponto final, e NA, meu ponto inicial. Como a gente tem aí ponto A, B e da nascente, vamos fazer essas contas de três jeitos. A gente vai fazer o cálculo da distância do A para o ponto B, do A para a nascente e do B para a nascente. Eu tenho ponto A, ponto B e a nascente. Se eu quero saber a minha distância do meu ponto A até o meu ponto B, não está igual não, mas dá para ter uma noção. Eu preciso primeiro saber as coordenadas. Meu ponto A, a gente já viu anteriormente, que é 366.600 metros do eixo leste a oeste e 8.209.600 metros do eixo norte-sul. Eu também tenho que meu ponto B, que a gente já analisou anteriormente, ele está a 366.300 metros do eixo leste-oeste e também está a 8.208.800 metros do eixo norte-sul. A pergunta para vocês é: qual é a distância do ponto A até o ponto B? Como que eu consigo saber essa distância em linha reta? Lembrando que a gente está trabalhando aqui em linha reta em relação a isso. Sempre adotem o ponto inicial como referência. Então, lá, o meu ponto EA, ele está aqui, ó, a 366.600 metros. E meu NA, ele está 8.209.600 metros. Além disso, a gente tem aqui, ó, que o meu EB, que é meu ponto final, 366.300 metros. Meu NB, que é meu ponto final, 8.208.800 metros. Se eu tenho as coordenadas iniciais e finais dos meus pontos, é só jogar na fórmula, gente, porque a distância que a gente tem, pela fórmula a gente tem que a distância é raiz é B menos EA ao quadrado mais NB menos NA ao quadrado, não é? Vamos substituir os valores agora? Se a gente já tem o ponto inicial e o ponto final da coordenada E, e o ponto inicial e o ponto final da coordenada N, é só substituir na fórmula. E aí, substituindo esses valores, a gente tem agora, vamos jogar aqui, que a distância vai ser raiz.
pode jogar direto na calculadora. Lembrem sempre de usar os parênteses, né? Então a gente tem lá 366.300 menos 366.600. Não esquece do quadrado, tá? É um erro comum. Se você esquecer o quadrado, vai dar errado. Mais coordenada N final, 8.208.800 menos 8.209.600 ao quadrado. Fecho lá no final, né, meus parênteses. A folha acabou aqui, mas a gente vai fechar. Na hora que eu resolvo isso aí, vamos ver quanto que vai dar? Deixa eu jogar aqui na calculadora que eu não tenho a conta pronta. Ó, raiz 366.300 menos 366.600 ao quadrado, mais 8.208.800 menos 8.209.600 ao quadrado. Vai me dar aí, se eu fiz a conta certa, confiram aí para mim, por favor. Vai me dar uma distância de 854 metros, 40. Quer dizer que lá do ponto A para o ponto B, a gente tem essa distância, certo? Do A para o B a distância em metros. Agora a gente vai fazer do B para a nascente. A gente já sabe as coordenadas, porque já foi dado para vocês anteriormente, né? Então a gente sabe que a coordenada B tem uma determinada localização e a nascente também tem uma outra determinada localização. Então agora a gente vai calcular do B para a nascente quais são a distância em linha reta, tá, gente? Aqui nós não estamos considerando curvas ou outras coisas. É sempre em linha reta o cálculo da distância. O que eu tinha lá, ó? O meu ponto B, que a gente calculou anteriormente, ele tem a seguinte coordenada: 366.300 metros do eixo leste-oeste e 8.208.800. 8.208.800 metros do eixo norte-sul. A nascente que nós calculamos, nós fizemos o cálculo anteriormente da nascente. Lembrando, se alguém tiver dúvida, depois revisa lá no vídeo, tá? Na nascente, a gente tem aqui, ó, 366.480 metros do eixo leste-oeste. E nós temos também que a coordenada do eixo norte-sul é 8.209.530. Então, 8.209.530 metros do eixo norte-sul. Gente, não tem a ver com a questão, mas eu quero até relembrar isso aqui com vocês, ó. Cada fuso, ele tem lá uma amplitude de 6 graus. Aqui a gente não falou de qual fuso está, mas na metade do meu fuso, eu tenho o meu meridiano central, que vale 500.000 metros. Nossa coordenada, ela tem valores menores do que 500.000 metros. Então a coordenada ela está aqui, ó, à esquerda do meu meridiano. Eu não sei aonde, mas está aqui à esquerda em algum lugar. Além disso, nós temos também que em relação à linha do Equador, nós temos valores menores que 10 milhões de metros. E aí, abaixo da linha do Equador aqui, nós temos uma coordenada que está no valor de 8.209.530 metros. Ou seja, valores abaixo da minha linha do Equador. Só queria frisar isso com vocês, na verdade,
para vocês lembrarem sempre essa questão da localização. Abaixo da linha do Equador, valores menores que 10 milhões de metros. E em relação ao meu meridiano central, eu tenho valores tanto menores do que 500 mil, tanto maiores do que 500 mil, porque todo fuso ele tem valores abaixo e acima de 500 mil metros, tá bom? Mas enfim, a gente tem essas duas coordenadas aí. Então agora eu tenho meu ponto inicial, ponto B, meu ponto final, meu ponto da nascente. Poderia ser ao contrário? Pode, tanto faz. Se o meu inicial for a nascente, se o meu final for o ponto B, o cálculo da distância é o mesmo. De B para nascente ou da nascente para o B. Então, não interfere isso aí nos nossos cálculos, desde que eu não esqueça lá de usar minhas continhas certinho, né? Então, eu tenho aqui, ó, que a raiz para chegar na distância dos meus pontos é dado pela minha coordenada, né, final. Então, eu vou chamar de coordenada final aqui, a coordenada da nascente, 366.480, menos, eu vou chamar de coordenada inicial, a coordenada do meu ponto B, 366.300, eleva ao quadrado, mais a minha coordenada do eixo N, norte-sul, final da nascente, 8.209.530 menos 8.208.800. Fechei, eleva ao quadrado e fechei de novo aqui, ó, meu segundo parênteses. Resolvendo isso aí, vamos ver quanto que vai dar? Então, jogando na calculadora, a gente tem a raiz. Lembrando, pessoal, que quem for jogar direto na calculadora tem que colocar esses dois parênteses igual tá aí, porque senão vai dar errado, tá? Ou quem preferir também pode fazer por partes, que aí você faz separado e depois tira a raiz só do resultado, que também tem que dar o mesmo resultado. Vamos ver quanto que vai dar aqui? 8.208.800. A gente conseguiu calcular, né, a distância entre os pontos. E para nós finalizarmos aí, eu vou voltar aqui no slide agora. Então vamos lá, ó. Eu calculei com vocês do ponto A para o B, do ponto B para a nascente, e eu vou pedir para vocês agora tentarem calcular aí para mim do ponto A para a nascente. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês quais são as coordenadas dos pontos. Tentem calcular aí para mim, por favor, qual que é a distância do ponto A para a nascente. Gustavo, se eu tiver certo, dá 138,92. Você quer que eu te fale ou quer que os outros falam? Não, pode esperar os meninos. Sei também, né? Tô brincando, você tá certo. Então, assim, o que é que eu queria passar para vocês hoje? Com relação às coordenadas, inicialmente a gente vai estar trabalhando nesse sentido, né? Nós vamos trabalhar aí para calcular coordenadas, para identificar os pontos, vamos trabalhar para poder fazer isso aí, certo? Porém, o que vai mudar da agora para frente? Vocês vão ver que é fácil quando eu tenho aqui, ó, a escala conhecida. Porém, quando eu não tenho a escala conhecida, é o exemplo que a gente vai ver na próxima aula. Eu não vou fazer isso com vocês hoje. Olha lá, Prof, desculpa, eu cheguei atrasada. Eu estava vindo de Anápolis, mas eu não peguei a importância da escala. Aí se você puder só repetir rapidinho. Sim, eu friso aqui com vocês agora. O que acontece, pessoal? Quando você já conhece a escala de um mapa, igual era o exercício anterior, eu já sabia que a escala era de 1 para 10 mil, porque eu li no mapa esse valor, né? Porém,
quando eu não tenho esse valor, que é esse segundo exemplo aqui nosso, ó. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente determina a escala de um mapa, levando em consideração apenas a leitura do mapa. Então, mas eu tenho um mapa impresso, está na mão de vocês, e agora, como que eu vou saber qual é a escala para saber a coordenada? Nesse exemplo que a gente vai fazer na próxima semana, eu tenho um determinado ponto, e nesse ponto eu não sei qual é a coordenada, igual o outro. Porém, nesse aqui eu não tenho qual é a escala do meu mapa. E aí, como que eu vou conseguir fazer isso? A gente vai ver que, uma vez que eu consigo determinar a leitura do meu mapa, uma vez que eu consigo determinar a escala dele, eu consigo determinar qualquer coordenada. E aí nós vimos anteriormente que a leitura da escala é sempre dada de forma nominal. Isso significa que esse 1 significa que é a minha medida gráfica, ou seja, minha medida no papel. Então, a cada 1 centímetro no meu papel, eu tenho 10.000 centímetros reais quando eu estou aqui nessa região, no meu mapa em si. Porém, eu trabalho com medida real em metros, então significa que cada 1 centímetro de 10.000 centímetros para metros é só dividir por 100, né? Ou cortar 2 zeros. A cada 1 centímetro que eu medir aqui com a régua nesse mapa, eu vou ter 100 metros no meu mapa. Ou seja, no meu mapa não, desculpe, vou ter 100 metros no campo. Então, se eu pego aqui, ó, da nascente até essa barragem aqui, se essa distância tem 1 centímetro, significa que quando você chegar lá no local, vai ter 100 metros. Essa que é a ideia da escala. Porque a escala ela vai te dar a proporção entre a medida real, quando você está lá no lugar, e a medida gráfica, que é o que a gente está vendo aqui agora. E aí, quando a gente trabalha com coordenadas UTMs, é importante você conhecer a escala para fazer essa leitura corretamente. Quando a gente trabalhava lá com coordenadas geográficas, a gente só media a distância entre os pontos, não era? Agora, a gente vai medir, além da distância entre os pontos, determinar qual é a escala do meu mapa em si. E aí, nessa escala, a gente vai conseguir chegar num valor, igual está aqui, né, de 1 para 10.000, e em cima desse valor, determinar a localização do meu ponto, que é o que a gente precisa para os próximos trabalhos aí. Quando eu tenho escala é mais fácil? Muito mais fácil. Porém, igual esse exemplo nosso aqui, ó, eu não tenho escala definida. E agora? Como que eu chego na localização do meu ponto? É o que a gente vai ver. Como chegar no cálculo de escala e como está trabalhando isso aí. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Pessoal, então, boa noite para todo mundo.